Olá, pessoal. Essa é uma aula de correção das páginas 59 a 63 do livro de gramática, com orações subordinadas adverbiais. Esse conteúdo ele torna-se fácil quando a gente lembra a questão da classificação dos advérbios, advérbios de tempo, advérbios de modo, advérbio de lugar. Então, a única diferença é que nas orações subordinadas que uma oração ela tiver a mesma circunstância de tempo, de modo, ela vai ser chamada de oração subordinada adverbial, indicando aquela circunstância. Se a oração funciona como um advérbio de modo, ela é uma oração subordinada adverbial modal. Vamos para as questões. Primeira, as frases abaixo não apresentam algumas palavras e expressões, de modo que nessa atividade você deve complementá-las, para que o sentido original da informação seja mantido. Inserimos ao final de cada uma delas o tipo de oração subordinada adverbial que essas palavras e expressões introduzem. Siga corretamente a indicação e obtenha a informação desejada. Bem, pessoal, existem outras possibilidades para responder essas alternativas. As que vocês estão vendo são apenas sugestões de respostas. Então, claro que vocês podem ter respondido de outra forma, de acordo com a classificação que está aí no final de cada uma dessas orações. Como é o caso aí da letra A, que foi usado ao passo que, por ser uma expressão que iniciam orações subordinadas adverbiais comparativas, mas é apenas uma sugestão, e aí nós iniciamos essa oração subordinada com essa expressão. A União Europeia apresenta menor desnível socioeconômico interno, ao passo que a NAFTA possui maior desnível socioeconômico interno. A letra B é uma oração subordinada adverbial causal, então eu posso ir lá nas principais conjunções subordinativas causais e buscar várias outras possibilidades de resposta. No caso aí, foi já que a sua criação se deu em 1969, o Pacto Andino é um dos primeiros blocos econômicos desenvolvidos e poderia ser porque a sua criação se deu em 1969, ou pois, como a sua criação se deu em 1969, o Pacto Andino, então, são várias possibilidades. E isso de acordo com as conjunções subordinativas causais. Na letra C, a oração subordinada adverbial ela é temporal, e a conjunção que a gente mais utiliza é quando. Quando o primeiro bloco econômico surgiu, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, atual União Europeia. Letra D, oração subordinada adverbial final, e a resposta sugerida é a fim de que. Todos os anos acontecem reuniões a fim de que é a finalidade, se verifiquem o andamento dos projetos, a elaboração de novas propostas e a integração entre os países membros. Letra E, oração subordinada adverbial proporcional. A conjunção mais adequada é a medida que. F, oração subordinada adverbial consecutiva, que é aquela que indica consequência. As conjunções mais utilizadas, aliás, a conjunção mais utilizada é o que, precedida de tal, no caso, tal que, ou tão que, tanto que, e neste caso aí foi tanta que. A pressão sobre o Mercosul foi tanta que esse bloco econômico flexibilizou regras. Letra G, conformativa. A oração subordinada conformativa é aquela que indica acordo, conformidade, e as conjunções mais utilizadas são conforme, como, segundo e consoante. No caso aí foi utilizada conforme. Os blocos econômicos são classificados conforme as características apresentadas por eles. Na H, volta a oração subordinada adverbial comparativa, mas dessa vez a que melhor se encaixou foi a conjunção comparativa quanto. É tão importante ajudar financeiramente quanto fazer acordos de paz. Para finalizar a primeira questão, na letra E, nós temos aí um adverbial modal, que é aquela que indica a maneira como o fato se realizou, se realiza,
Encontramos como melhor encaixe a conjunção sem que. Nos anos de 1990, o G7 integrou a Rússia sem que a China, apesar de sua importância econômica, fizesse parte desse grupo de países. Segunda questão. Duas alunas do 9º ano, Isabela e Luzia, debateram sobre os assuntos que seriam cobrados na prova de geografia do professor Ptolomeu. Entre eles, blocos econômicos. Nesse debate ocorreu o seguinte diálogo. Parece que os blocos econômicos são criados para explorar regiões ainda não colonizadas. Nossa, você não sabe de nada. Os blocos econômicos, na verdade, têm por finalidade facilitar o comércio entre os países membros. Luzia, ao expressar sua opinião, usou palavras bastante contundentes. Pensando nisso, reescreva a resposta dela, tornando-a mais afável. Importante, ao reconstruir a fala, utilize uma oração adverbial. A resposta dessa questão aí, galera, como vocês estão vendo, é pessoal. Apesar de que o ideal seria nós utilizarmos a oração subordinada adverbial concessiva. Como a própria questão pede, né, uma resposta mais afável, sem grosseria. Ela foi grosseira ao explicar para a colega que o que ela estava dizendo estava errado. Então, a oração mais adequada é a concessiva, e as conjunções concessivas que a gente poderia ter utilizado aí, além de embora você tenha tentado ajudar, a gente poderia ter usado mesmo que você tenha tentado ajudar, ainda que você tenha tentado ajudar, e aí seria uma resposta menos grosseira. Terceira questão. Desenvolva as orações reduzidas abaixo e, em seguida, leia atentamente as informações contidas nelas. Apenas uma das alternativas apresenta uma informação incorreta sobre o tema blocos econômicos. Identifique-a e corrija a informação. Para facilitar seu trabalho, classificamos também de modo errado quanto ao tipo de oração subordinada. A oração que não apresenta uma verdade. Achando o erro da classificação, você achará o item que traz a informação incorreta. Essa questão parece um pouco complicada, mas ela não é. Vejam só. Nós temos aí orações reduzidas, orações subordinadas adverbiais reduzidas, e nós precisamos transformar elas em desenvolvidas, que são aquelas que apresentam as conjunções. Para facilitar essa transformação de reduzida para desenvolvida, no final de cada uma dessas alternativas tem a classificação da oração reduzida. Por exemplo, na letra A, oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Então, se eu sei que ela é temporal, eu vou em busca da conjunção temporal e acrescentar aqui, transformando minha oração de reduzida para desenvolvida. Porém, dentre essas três alternativas que falam sobre os blocos econômicos, tem uma alternativa que, além de apresentar uma informação incorreta, também está classificada de forma incorreta. E é o que a gente vai buscar identificar agora. Na letra A diz o seguinte: ao propiciar vantagens, os blocos econômicos viabilizam o barateamento a determinados produtos antes caros e com pouca oferta. Classificando essa alternativa como oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Aqui a gente consegue identificar, né, onde está o infinitivo, que é propiciar. Então, ela realmente é reduzida de infinitivo, mas a gente precisa identificar se ela realmente é adverbial temporal. Então, buscando nas conjunções temporais, nós encontramos quando, que se encaixa perfeitamente no início dessa oração subordinada adverbial temporal. Quando propiciam vantagens, os blocos econômicos viabilizam o barateamento a determinados produtos antes caros e com pouca oferta. Letra B. A ratificação do NAFTA, tendo eliminado as barreiras alfandegárias, consolidou o intenso comércio regional. Nós temos aí ela classificada como oração subordinada adverbial temporal, novamente, reduzida do gerúndio. E a gente confirma que o verbo está, sim, na forma nominal
No gerúndio, tendo, né, terminando com NDO. Falta saber se ela é temporal também. E a gente pode utilizar a mesma conjunção quando. A ratificação do NAFTA, quando eliminou as barreiras alfandegárias, consolidou um intenso comércio regional. Logo, essa oração ela fica desenvolvida de forma correta e a informação também é uma verdade. Letra C. Formada a zona de livre comércio do NAFTA, os países membros passaram a guerrear. Oração subordinada adverbial temporal reduzida do infinitivo. Bom, aqui percebe-se o erro logo na informação, né? Porque os países membros eles passaram a negociar e não a guerrear, além da classificação, que não é adverbial temporal reduzida de infinitivo. O verbo que a gente consegue identificar que é formada não está no infinitivo, ela está no particípio. Então, ela é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. E a gente poderia transformá-la em desenvolvida usando quando, como a gente utilizou na letra A e na letra B, que também eram temporais. A gente pode utilizar assim que ou depois que foi formada a Zona Livre de Comércio do NAFTA. Logo, há várias possibilidades de conjunções temporais nessas respostas. Quarta questão. Como vimos no capítulo que acabamos de estudar, as orações subordinadas adverbiais podem nos ajudar a expandir o texto, tornando-o mais completo e com mais informações. Pensando nos conhecimentos adquiridos, apresentamos abaixo um texto para você expandir, fazendo uso de pelo menos um tipo de oração subordinada adverbial. Pesquise sobre o tema e crie um parágrafo a respeito do trecho. Então, essa questão aqui ela é pessoal, onde vocês deveriam ter feito uma pesquisa sobre o tema para acrescentar mais informações a essa informação aqui, adicionando pelo menos um tipo de oração subordinada adverbial. Quinta questão. Leia os períodos abaixo e classifique cada uma de suas orações. Para responder essas alternativas, a gente precisa prestar atenção na relação de sentido que elas exercem, além da presença de conjunção ou não. Havendo conjunção, fica mais simples da gente identificar a classificação. Se não houver conjunção, é mais pela relação de sentido mesmo. Letra A. O México, apesar de ser o país membro menos desenvolvido do NAFTA, apresenta importâncias estratégicas. Aqui a gente consegue identificar uma conjunção, apesar de. Essa conjunção ela é uma conjunção concessiva, expressa uma ideia contrária. Logo, o México apresenta importâncias estratégicas, é a oração principal, e apesar de ser o país membro menos desenvolvido do NAFTA, é a oração subordinada adverbial concessiva. Letra B. Formada em 1993, a APEC tem a previsão de ser implantada totalmente em 2020. Aqui nós vemos a relação de sentido, de circunstância, de tempo, formada em 1993. Porém, nós não temos aí uma conjunção adverbial temporal, nós temos o verbo formar em uma das suas formas nominais, que é no particípio, formada. Logo, nós temos a oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. E como oração principal, a APEC tem a previsão de ser implantada totalmente em 2020. Letra C. Por ser a maior da América Latina e do mundo, a bacia amazônica é um símbolo de integração. Aí nós percebemos a relação de causa. No entanto, nós não temos uma conjunção adverbial causal. Então, o que é que a gente vai fazer? Identificar se ela é reduzida de infinitivo, particípio ou gerúndio. Como está claro que o verbo está em sua forma nominal do infinitivo, a oração subordinada adverbial causal está reduzida de infinitivo em por ser a maior da América Latina e do mundo. A oração principal é a bacia amazônica, é um símbolo de integração. Letra D.
Apesar das dificuldades de integrar todos os países membros e associados, o Mercosul contribui muito para a projeção e ampliação da presença desses países na esfera do mundo globalizado. Essa alternativa, sim, é um pouco complexa, porque são 4 classificações. Nós temos aí uma oração principal, que é os blocos econômicos regionais objetivam, seguida de uma oração que ela é complemento do verbo objetivam, então ela tem a função de objeto direto, logo ela é oração subordinada substantiva objetiva direta, porém reduzida de infinitivo, pois o verbo fortalecer está no infinitivo. Após essa oração subordinada substantiva, nós temos aí uma outra oração que tem a função de adjetivo das nações participantes, que podem ser países membros ou países associados. Então, nós temos aí uma oração subordinada adjetiva explicativa. Concluindo a classificação, nós temos aí para que sejam mais competitivas, como oração subordinada adverbial final, com a conjunçãozinha final para, indicando objetivo, finalidade.